Se você, como uma bonitona, não consegue entender a Bíblia, eu vou te dar algumas dicas simples que vai te ajudar a ler o livro da sabedoria que eu amo, que é a Bíblia. Em primeiro lugar, a gente precisa dividir a Bíblia em três situações: Velho Testamento, Tempo da Transição e Novo Testamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai precisar entender que tem coisas que estão no Velho que servem como princípio. Quando eu falo sobre o Velho Testamento, pessoas ficam, então rasga a Bíblia e joga no lixo. Não, gente, o Velho Testamento, ele tá lá, ele é lindo, ele tem histórias maravilhosas, ele fortalece a nossa fé, ele tem princípios super poderosos e valorosos e serve para a nossa vida. Mas as leis que estão lá, as regras que estão lá, a maioria delas não cabe para os dias de hoje, tá? A gente está vivendo a época da graça. Então é importante você entender isso, porque tem coisas que você lê no Velho e que alguns líderes religiosos dizem que você precisa fazer e você não precisa. E depois nós temos o tempo de transição. Qual que é o tempo de transição? É desde o nascimento de Cristo até, tem gente que fala que é até o tempo que ele ressuscitou. Eu considero até a época da queda de Jerusalém no ano 70. Por quê? Porque nessa época ainda vigorava a lei. Então Jesus, ele passou por essa fase de transição. Então tem muita gente que diz assim, mas Jesus fez. Sim, ele estava na lei, ele vivia da lei. Então, ele precisava fazer. Então, e o Novo Testamento, que é a época da graça. Uma outra coisa que eu recomendo vocês, tenham um dicionário ou procurem no chat GPT as traduções originais. Tem textos, por exemplo, aqui eu vou trazer por exemplo, Salmos 23. A gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cara, você sabia que esse texto é errado? A tradução dele não existe. Tem algumas palavras em hebraico, em grego, que não dá para traduzir para o português. Então, eles precisam fazer uma modificação para poder adequar ao nosso português. Então, esse é um dos textos, né, que eu falo sempre que para mim não tinha congruência. Eu falava, gente, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada para mim é nada. E às vezes falta saúde, às vezes faltava dinheiro ou faltava tanta coisa. Eu falo, mas como assim, né? Às vezes falta paz, e não tô falando da paz que excede a todo entendimento, mas uma tribulação que chega na tua vida, mas está falando que nada me faltará. E quando eu busquei no original, eu entendi que a palavra usada lá não é nada me faltará, o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Olha como uma simples mudança faz todo sentido. Cara, independente de eu tá faltando alguma coisa, tá faltando comida, tá faltando dinheiro, tá faltando qualquer coisa que esteja faltando, ele tá lá, ele não te falta. Ele nunca vai deixar, qualquer lugar que você subir ao céu, ao alto do monte, ao fundo, ele vai sempre estar lá, você não consegue se esconder dele. Então faz muito mais sentido quando você consegue pegar o original e traduzir. Uma das coisas que é muito importante também é que a gente precisa lembrar que o livro a Bíblia, ela foi escrita para uma cultura, para uma época, para um século. E eu não vou dizer aqui que a Bíblia precisa ser atualizada, mas a gente precisa entender que existem contextos históricos de pessoas que viviam no Oriente, que nós somos do Ocidente, e faz muita diferença, porque costumes que para lá e que estão descritos passa a fazer sentido lá, aqui não. Vou dar um outro exemplo, tá? Véu na cabeça. A gente sabe que existe uma denominação que usa o véu na cabeça até hoje, porque tá escrito lá que o véu é a honra da mulher. Mas, se você for pesquisar o contexto histórico e os costumes culturais da época, você vai entender que as prostitutas daquela época, elas raspavam a cabeça. Então, e usavam ali, muitas vezes, aquele turbante. Mas elas tinham a cabeça raspada, o que distinguia elas das mulheres de valores, né? E aí, quando muitas prostitutas estavam se convertendo e os homens da igreja estavam confundindo as coisas, faltando com respeito. Então, o que Paulo diz? Ele diz que o cabelo é a honra da mulher. Então, quando diz que o cabelo é a honra, está falando da prostituição, que a mulher honrada, a mulher valorosa, a mulher virtuosa, ela tem o cabelo, ela não tem a cabeça raspada. E qual foi a solução que ele achou para isso? Ele então pediu para que as mulheres que tivessem a cabeça raspada colocassem o véu até que seus cabelos crescessem. E hoje a gente tem pessoas em igrejas que têm o cabelo lá batendo no pé e usando véu. Então não faz sentido. Por isso que é muito importante você entender a época, a cultura para poder entender a Bíblia. E aí a gente pode recorrer a diversas fontes, a gente pode recorrer a comparações, não se prenda a uma única Bíblia. E se eu posso te dar um conselho, cuidado com Bíblias como a Mensagem, cuidado com Bíblias na linguagem de hoje.
Na linguagem de hoje ainda é tradução, mas, por exemplo, existem bíblias hoje como a Mensagem, inclusive eu tenho ela aqui, eu comecei a ler e parei. Por quê? Porque ela nem é uma tradução, ó, ela é uma versão, tá vendo? Eu tenho ela aqui, não comecei a ler e não dei continuidade. Eu leio tudo muito, eu tenho umas 3 bíblias e todas elas são todas rabiscadas, ó. Aqui eu comecei, deixa eu ver se eu acho pra vocês, ó, se vocês verem ela, eu comecei a ler a hora que eu cheguei em determinadas partes, eu falei, não dá. Então, cuidado, tá? Então, essas são algumas dicas. E use o ChatGPT, use o Google, pergunte o que você tiver dúvida. Hoje não tem por que você ficar preso ao seu pastor. Você pode e deve pesquisar, questionar. Não é pecado questionar. Pode questionar, pode perguntar aqui também se você precisar. Estou à sua disposição, mas não deixe de ler a Bíblia. Isso é muito importante. Realmente, ela é um livro de milênios que não tem palavras para dizer o quanto ela é importante e o quanto ela pode mudar a sua vida.